a todos. Hoje estamos de regresso a mais um webinar do ciclo de webinars Ponto de Ordem, dinamizado pela Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, que versará a temática a supervisão clínica como estratégia para o desenvolvimento profissional. Um agradecimento especial a todos os enfermeiros que se inscreveram e que nos acompanham nesta sessão, aos quais duas boas-vindas. Em meu nome e em nome do Presidente do Conselho Diretivo Regional da Ordem dos Enfermeiros da Madeira, o enfermeiro Nuno Neves, que liderou a comissão organizadora deste webinar, a quem agradeço. Assim também agradeço aos colegas que compõem o painel, a enfermeira Cristina Pestana e a enfermeira Marta Ferreira, que hoje estarão connosco. Feitos os primeiros agradecimentos, vamos então nos centrar naquilo que nos trouxe aqui, a supervisão clínica e enfermagem, uma das componentes desenvolvidas pela Ordem dos Enfermeiros, que permite a certificação do reconhecimento formal do percurso profissional desenvolvido pelos enfermeiros. No âmbito da enfermagem, a supervisão clínica é uma estratégia com enorme potencial, que se tem destacado no âmbito do desenvolvimento profissional dos enfermeiros e que se aplica em distintos momentos, quer no início da formação inicial, quer no âmbito da formação especializada, percorrendo as diferentes fases da prática profissional. Sabendo que muitos enfermeiros colocam em prática estas competências no seu dia-a-dia profissional, mas ainda sem o reconhecimento formal da atribuição desta competência pela Ordem dos Enfermeiros, pretendemos dar a conhecer o enquadramento teórico ou prático, bem como o processo de submissão da candidatura para o reconhecimento formal da competência acrescida em supervisão clínica pela Ordem dos Enfermeiros, que é um requisito obrigatório para o avanço do processo de idoneidade formativa dos serviços. Neste sentido, passo a apresentar a nossa primeira oradora, a enfermeira Cristina Pestana, presidente da Mesa da Assembleia Regional, é especialista em enfermagem médico-cirúrgica, doutorada em Ciências da Enfermagem, detém também a competência avançada em supervisão clínica e é professora adjunta na Escola Superior de Enfermagem São José de Cunha, que irá fazer então o enquadramento teórico da supervisão clínica em enfermagem e da relação com o desenvolvimento profissional. Tenho a palavra a enfermeira Cristina. Muito boa noite, bem-vindos a mais este webinar e que seja uma oportunidade para refletirmos, para pensarmos em conjunto sobre um tema tão pertinente quanto imperativo e associado também a potenciar boas práticas e à qualidade dos cuidados de enfermagem. Ora bem, passo então a compartilhar o meu ecrã. Portanto, o roteiro desta apresentação será o seguinte: contextualizando a supervisão clínica, abordaremos de forma muito breve o conceito de supervisão, os tipos, os modelos, a supervisão clínica e a sua ligação ao desenvolvimento profissional do enfermeiro, o que nos diz a evidência científica, apresentando alguns estudos mais recentes sobre o potencial e as potencialidades da supervisão clínica. Tecerei algumas conclusões e apontarei alguns desafios que se nos colocam. Começando então por contextualizar de alguma forma e de uma forma muito breve a história deste conceito de supervisão clínica. Os primeiros documentos sobre o tema surgem na área da psicoterapia e do counseling no ano de 1922. Posteriormente, outras profissões da área da saúde, como a psicologia e o serviço social, em 1936, também se preocupam e se debruçam sobre a supervisão clínica, com perspectivas diferentes. E, posteriormente, a enfermagem, particularmente na década de 90, quer nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália, também se debruçaram sobre a supervisão clínica e aparecem a fazer a sua leitura, a sua interpretação deste conceito de supervisão.
a referir que, efetivamente, particularmente, e alguns autores, nomeadamente Egedis, faz referência ao fazer a sua análise sobre a evolução do conceito da literatura de enfermagem, de alguma forma aponta que surge nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália, mais ou menos em simultâneo, mas de alguma forma ignorando os trabalhos que se vão fazendo, que já se fizeram sobre os temas. De alguma forma explica também a dificuldade que houve em encontrar uma definição clara e aceitável por todos os enfermeiros relativamente a este conceito de supervisão clínica. De acordo com... É importante referir que na década de 90 também no Reino Unido surge o relatório ALIT, relacionado com um crime cometido por uma enfermeira, em que foi acusada e condenada pelo homicídio de crianças. E esse relatório apontava para a seleção criteriosa dos profissionais e a necessidade de se desenvolverem sistemas de formação e de acompanhamento profissional. Ora, poderíamos, de alguma forma, até afirmar que a supervisão clínica poderá ser, tal como nos diz Abreu, uma estratégia que permitiria exatamente fazer esse acompanhamento das práticas clínicas. Por sua vez, também, e continuando a parte mais de fundamentação histórica, ou situando na nossa história, algumas teóricas de enfermagem, nomeadamente Peplau, Newman, King e Martha Rogers, abordam, de alguma forma, a necessidade de acompanhamento das práticas clínicas. De acordo com Abreu, estas teóricas têm em comum a necessidade de uma articulação efetiva entre a prática clínica, o desenvolvimento profissional e a formação de uma inteligência emocional. Em Portugal, também nos anos 80, e na sequência em particular da integração destes conceitos na área da educação, e considerando que alguns enfermeiros desenvolveram mestrados nesta área, portanto, na área da educação, em particular da educação e enfermagem, começa a integrar também a publicação relacionada sobre o tema. Esta emerge, esta necessidade também, e de acordo com Wilson Abreu, o facto, há três alicerces, ou três factos que, de alguma forma, consubstanciam a necessidade de desenvolver estratégias que deem a resposta a estes factos. Primeiro, o movimento de educação permanente, dos anos 70, de alguma forma desafiando e levando à necessidade, perante um mundo cada vez mais complexo, à velocidade do desenvolvimento da ciência, do conhecimento, os próprios contextos de prática mutantes levam efetivamente à necessidade de da educação permanente, uma formação contínua. Por outro lado, o surgimento de estudos em matéria de qualidade dos cuidados de enfermagem, muito associados também aos processos de certificação da qualidade. Portanto, estes três pilares levaram também os enfermeiros a pensarem as estratégias, as melhores estratégias que permitiriam responder à necessidade desta formação contínua, no sentido também de se desenvolver standards relacionados com os cuidados de enfermagem, a certificação da qualidade e padrões de qualidade. Portanto, estes aspectos, estes marcos históricos associados, lá está, a todo o contexto de grande desenvolvimento científico, de grande desenvolvimento tecnológico, de um aumento significativo e exponencial dos conhecimentos, levam a que, efetivamente, facilmente estes conhecimentos se tornem obsoletos, os próprios procedimentos tenham que ser devidamente atualizados e
Por outro lado, os próprios contextos de prática, muitas vezes com carências de profissionais que também se têm vindo a verificar, têm trazido esta questão da necessidade de se desenvolverem estas estratégias que permitam efetivamente uma prática clínica atual, uma prática clínica segura, uma prática clínica de qualidade. A Ordem dos Enfermeiros, preocupada com esta necessidade de efetivamente se tornar e se desenvolver uma prática segura, uma prática de qualidade, e considerando que efetivamente é um desígnio da Ordem fundamental a defesa dos interesses gerais dos destinatários dos serviços de enfermagem e a representação e a defesa dos interesses da profissão também, também se debruçou sobre esta questão e desenvolveu e publicou, inclusivamente, a sua perspectiva relacionada com a competência, propôs a competência acrescida, diferenciada e avançada em supervisão clínica, através do Regulamento número 366 de 2018, publicado em Diário da República a 14 de junho de 2018. Neste regulamento, a Ordem define vários conceitos, entre eles de supervisor, supervisado, mas também de supervisão clínica. E o sublinhado é meu, diz-nos que efetivamente é um processo, portanto, sendo um processo que constitui-se de etapas sucessivas, é dinâmico, é sistemático, é interpessoal e é formal. Entre o supervisor clínico e o supervisado, com o objetivo de estruturação da aprendizagem, a construção do conhecimento e o desenvolvimento de competências profissionais, analíticas e reflexivas. Este processo visa promover a decisão autónoma, valorizando a proteção da pessoa, a segurança e a qualidade dos cuidados. Portanto, a Ordem, ao fazer ao assumir este enunciado do que é a supervisão clínica, define-a integrando, definindo como processo, identificando os seus objetivos e as suas finalidades, como depois nós iremos abordar de uma forma mais detalhada. Gostaria de realçar também que, também no Código Deontológico e de alguma forma também na base da necessidade da Ordem integrar a supervisão clínica como uma boa prática, no fundo, o Código Deontológico, no seu artigo 109, relativo à excelência do exercício, aborda exatamente esta questão. Portanto, a excelência do exercício, para que haja excelência no exercício, terá que haver um processo que, de alguma forma, tensie o desenvolvimento da qualidade e da excelência. Por outro lado, também dentro do Código Deontológico, os utentes têm direito ao melhor cuidado em tempo útil. E, portanto, o melhor cuidado é o cuidado fundamentado, um cuidado de qualidade, baseado em decisão científica, técnica, ética, e, portanto, traz de alguma forma a exigência de uma prática também que seja segura e de qualidade. Assim sendo, quais são as finalidades da supervisão clínica? E estas finalidades foram encontradas a partir de inúmera bibliografia e, efetivamente, aquilo que se pretende com a supervisão clínica é permitir um ambiente seguro e confidencial em que é possível refletir e discutir as práticas e as respostas pessoais e profissionais às situações dela decorrentes. Apoiar o estudante ou o profissional, tal como dizia a enfermeira Teresa na sua apresentação. A supervisão clínica não é exclusiva do estudante, não é exclusiva do enfermeiro do seu exercício profissional, mas é dirigida aos dois, com metodologias adequadas, como é óbvio, mas que visam
apoiar estes dois elementos no seu desenvolvimento pessoal e profissional e reforçando a construção da sua identidade profissional. Por outro lado, também garantir a segurança e a qualidade dos cuidados prestados e, simultaneamente, promover a satisfação profissional. Portanto, estas finalidades são transversais à bibliografia, à literatura que se debruça sobre as finalidades da supervisão clínica. Então, o que é a supervisão clínica? E é importante desmistificar este conceito de supervisão clínica. Também gostaria de retomar de alguma forma o desenvolvimento, a história deste conceito. E, efetivamente, durante algum tempo e durante muito tempo, a supervisão clínica foi associada, ou a supervisão foi associada a uma estratégia de gestão, portanto, uma estratégia de gestão que tinha essencialmente um caráter avaliativo, e que todos nós nos lembramos do papel do enfermeiro supervisor, que também tinha, exatamente, estava integrado na carreira de enfermagem e que tinha efetivamente esse papel de algo também de avaliação. Não era só, não era exclusivo, mas tinha esse papel. E, de alguma forma, quando nós falamos de supervisão clínica, muitos de nós provavelmente teríamos dificuldade em nos distanciarmos desse papel e termos uma perspectiva de supervisão clínica nesta perspectiva de desenvolvimento pessoal e profissional e de reforço da construção da identidade profissional. Portanto, temos que distinguir aqui duas formas de supervisão. Uma mais ligada à gestão e outra mais ligada exatamente a este acompanhamento que um jovem estudante ou um profissional necessita e carece no seu percurso profissional. Portanto, garantir a segurança e a qualidade dos cuidados prestados e, simultaneamente, promover a satisfação profissional, tal como eu já tinha mencionado. Então, o que é a supervisão clínica? Portanto, a supervisão clínica permite o apoio aos estudantes e enfermeiros no desenvolvimento das suas competências clínicas e práticas profissionais, como resposta às necessidades dos utentes. É uma estratégia que promove o alívio do stress pessoal e profissional decorrente das práticas. Pensemos nas situações que todos nós com certeza experienciamos ao longo dos primeiros anos da nossa carreira. Pensemos durante os nossos percursos formativos, em particular nas situações em contexto clínico, as dúvidas que nos assolaram, os nossos medos, as nossas incertezas e, portanto, a necessidade de, efetivamente, poder fazer uma gestão adequada desse stress pessoal e profissional associado à nossa profissão. Também é apoio aos estudantes e aos enfermeiros de forma efetiva na sua prática. É uma ajuda aos estudantes e aos enfermeiros no seu desenvolvimento pessoal, promovendo o autoconhecimento e uma prática reflexiva. São dois elementos-chave de um processo de supervisão clínica. Promover o autoconhecimento do próprio estudante e enfermeiro e, através de uma prática reflexiva, também fazer uma análise sobre as nossas práticas sobre o desempenho. É promotora, portanto, do desenvolvimento profissional, é uma componente do lifelong learning, portanto, a aprendizagem ao longo da vida. Poderá ser e tem também, quer queiramos, quer não, uma componente na governação clínica, mas não numa perspectiva negativa, avaliativa, de caráter negativo, que a própria palavra supervisão poderá acarretar. É um suporte para a melhoria contínua e a qualidade dos cuidados. E aqui temos a componente da governação clínica. Portanto, a governação, a estratégia organizacional visa, sem dúvida, a melhoria contínua e a qualidade dos cuidados. E, portanto, a supervisão, ao permitir que o enfermeiro tome uma decisão mais fundamentada, mais segura, seja capaz de gerir o seu próprio stress perante as diferentes situações, sem dúvida também será um contributo para a melhoria contínua e a qualidade dos cuidados.
é para os enfermeiros e sobre os enfermeiros. Portanto, quando nós falamos de supervisão clínica em enfermagem e na perspectiva que nós, enquanto enfermeiros, na nossa ordem, tal como está definida no regulamento, efetivamente a supervisão clínica é para os enfermeiros e sobre os enfermeiros. E o que é que não é a supervisão clínica? Uma ferramenta de gestão naquele sentido negativo do termo, e atenção que a avaliação não é negativa per si, é a finalidade que se dá à avaliação que efetivamente pode tornar negativa, não é um método de vigilância, não é uma forma de avaliação formal do desempenho, não é counseling, não é hierárquica, não é crítica, não é uma crítica ao estudante ou ao enfermeiro enquanto pessoa, mas sim a pessoa profissional e numa perspectiva construtiva. Não é uma forma de terapia. Portanto, a supervisão clínica não é estes itens que aqui estão. Poderão não ser outros, mas estes são aqueles que a bibliografia efetivamente nos vai apontando. De uma forma muito breve, os diferentes autores são unânimes relativamente aos tipos de supervisão clínica. Portanto, temos o individual, que é aquele que, de alguma forma, a ordem também defende, de grupo, que poderá coexistir com o individual, estou a pensar, por exemplo, ao nível dos estudantes, interdisciplinar, supervisão pelos pares e ainda um tipo misto. São chamados também, por vezes, indistintamente como modelos. Porém, os modelos são referenciais para o exercício desta supervisão. Os tipos têm a ver exatamente com quem faz e quem está implicado neste processo de supervisão. Supervisor, supervisado. Sem dúvida que hoje em dia, inclusivamente as metodologias de supervisão, e é interessante nós também constatarmos que na bibliografia mais recente começa a surgir a supervisão através face-to-face, portanto, cara a cara, presencial, a supervisão à distância, a utilização das redes, dos meios de comunicação, como nós temos atualmente, para realização da supervisão clínica. Em relação aos modelos, tal como eu há pouco referi, os modelos são referenciais, dão-nos pistas sobre os caminhos, sobre as formas para implementar a supervisão clínica. Então, nós temos vários modelos, têm sido estes modelos diferenciam-se pela filosofia, pelos pressupostos em que assentam, e de acordo com Marsteele e Hickman, que são referidos por Abreu, poderão agrupar-se em 4 grupos. Modelos centrados nas funções da supervisão clínica, e eu sublinho o modelo de Proctor, porque efetivamente é aquele que aparece com mais frequência na bibliografia e que, de alguma forma, eu pessoalmente também me identifico com este modelo. Modelos centrados no desenvolvimento, como o modelo de Fourier, em 1992, centrados na relação da supervisão clínica, o modelo de Heron, em 90, mais tarde adaptado por Severinsen, em 2001, e modelos centrados na relação com o doente, o modelo Hawkins e Schoeg. Este modelo envolve, além do supervisor supervisado, também o doente. Portanto, e é muito utilizado essencialmente na psicoterapia, e na área também da saúde mental. Desenvolvendo em Portugal, é interessante, também encontrei o modelo Safe Care, que foi desenvolvido por Carvalho e tal em 2019, portanto, no âmbito de um projeto de investigação e que é um modelo que está a ser testado e que este projeto já permitia a publicação de alguns artigos, inclusivamente, aliás, sobre a sua própria aplicação, e existe mesmo um documento que orienta sobre as etapas relacionadas com o modelo Safe Care.
Portanto, é um modelo que ainda está em testagem, que está a ser experimentado e avaliado e, efetivamente, tem potencial para poder vir a ser adotado na nossa prática. É uma questão de aguardarmos novos desenvolvimentos. Retomando, então, ou aprofundando um pouco mais o modelo de Proctor, este modelo tem três componentes, portanto, componentes essas que têm funções diferentes. A função formativa, portanto, uma componente mais dirigida para a educação, e em que a ênfase é a componente educativa ou de desenvolvimento de competências profissionais, através da reflexão, do autoconhecimento, da partilha de boas práticas e abertura a novas formas de trabalhar. A função restaurativa, que foca-se na gestão dos sentimentos e emoções decorrentes das situações experienciadas, como eu disse, stress, conflitos, medos, tem como suporte a relação entre o supervisor e o supervisado. E mais à frente eu irei abordar esta questão do papel do supervisor, o que é que se espera do supervisor em relação a todo este processo. A formação normativa, diríamos que é uma função mais de gestão e que visa desenvolver uma prática baseada em pressupostos de segurança e qualidade dos cuidados, considerando os imperativos ético-legais e as políticas das organizações. Efetivamente, quando nós falamos da função formativa e da função restaurativa, se efetivamente nós temos aqui uma ênfase no componente educativo, o desenvolvimento de competências profissionais, nós teremos que ter sempre como referência a segurança e a qualidade dos cuidados e teremos que ter em conta também os estándares, teremos que ter em conta outros fatores que mais à frente irei abordar. A função normativa, portanto, está implícita, no entanto, numa perspectiva positiva. E não penalizadora, avaliativa e com um peso que torna, de alguma forma, e que tem a ver com a nossa história e com o nosso passado relativamente recente. O sucesso da implementação de um processo de supervisão de um modelo, de uma estratégia de supervisão clínica, não passa única e exclusivamente pela vontade dos elementos que estão no serviço. Também é importante o seu envolvimento. Mas é importante que esse processo, e é um trabalho que a própria Ordem tem vindo a fazer, no sentido de sensibilizar as administrações e os conselhos de administração das instituições de saúde para a importância da supervisão clínica, para a importância da acreditação dos ambientes de prática, e essa acreditação passa pela existência de um processo formal de supervisão clínica. Portanto, implica o envolvimento da organização aos diferentes níveis, desde o nível mais da gestão de nível mais elevado, estratégico, até ao nível operacional, implica um processo estruturado, bem fundamentado, bem organizado, conhecido por todos os intervenientes. Deve integrar a cultura organizacional. Portanto, a supervisão clínica, enquanto estratégia para o desenvolvimento profissional, para a melhoria da qualidade dos cuidados que se prestam, para a segurança dos cuidados que se prestam, deve efetivamente integrar a cultura organizacional. Os seus profissionais os profissionais que desenvolvem supervisão clínica devem estar adequadamente preparados. Não é em vão que necessitam ou carecem do reconhecimento e da acreditação desta competência. E, portanto, mediante um conjunto de critérios que a Ordem definiu, entre os quais surge, por exemplo, a formação, entre outros. Portanto, são critérios para a implementação de uma estratégia de supervisão clínica e para que essa implementação seja bem sucedida. O insucesso. Poderá surgir insucesso, efetivamente.
De acordo com estes autores aqui identificados, em 2013 e já em 2022, são identificados como principais fatores de insucesso na implementação de uma estratégia de supervisão clínica a resistência à mudança. Mudar custa, sem dúvida, e para isso é possível, é desejável que efetivamente as pessoas estejam conscientes da importância que essa mudança terá e que implicações positivas é que terá na sua prática. Desconfiança quanto às suas finalidades, tal como eu já disse, vem do nosso passado, da nossa história, da própria história do conceito de supervisão. Por outro lado, também, as organizações não considerarem a supervisão clínica prioritária, tal como eu disse anteriormente, deve ser assumido pela organização na sua globalidade e não apenas para um serviço, pontualmente. Portanto, deve ser uma política organizacional. Por outro lado, as próprias organizações, os próprios profissionais considerarem que a supervisão clínica tem custos e não é um investimento. Efetivamente, é um investimento. Poderá ter algum custo. Há estudos que referem que, o último estudo aqui apresentado na Zambital, que o tempo despendido em supervisão clínica por parte de um supervisor é aproximadamente 1% do seu tempo total de trabalho, do seu tempo de trabalho normal, o que efetivamente não é um custo, é um investimento e é verdadeiro trabalho. Muitas vezes, por parte das próprias organizações, a supervisão clínica não é entendida como um verdadeiro trabalho. E, portanto, muitas vezes são os próprios enfermeiros que o desvalorizam e as organizações também o fazem, a gestão também o faz. Portanto, são alguns fatores que condicionam o sucesso na implementação de uma estratégia de supervisão clínica. Passando às responsabilidades do supervisor. Então, quais são as responsabilidades do supervisor clínico? Primeiro, criar um ambiente seguro de confiança e confidencialidade. Portanto, o supervisado tem que ter a garantia de que efetivamente pode confiar naquela pessoa e que tudo aquilo que for discutido, que for trabalhado, é confidencial, está dentro de um regime de confidencialidade. Explicar e respeitar os limites em supervisão clínica. Promover e monitorizar de forma estruturada o desenvolvimento de competências clínicas sólidas e uma prática ético-legal. Portanto, trata-se de um processo formal, estruturado, que deve ser conhecido, tal como eu dizia anteriormente, por ambos os intervenientes, sejam eles estudantes, sejam eles enfermeiros no serviço. Validar as boas práticas. Estabelecer um processo de comunicação bidirecional claro, construtivo e regular. Participar na supervisão da sua própria prática supervisiva, isto é, ser capaz de se autoavaliar no seu desempenho enquanto supervisor. Conhecer as políticas, procedimentos, protocolos e diretrizes da sua unidade e organização, agir de acordo com os princípios éticos e deontológicos da nossa profissão. Alguns autores, e cada vez mais isto surge na literatura, a necessidade de se estabelecer um contrato entre supervisor e supervisado. Efetivamente, esse contrato explica e define os limites da supervisão e o papel de cada um dos intervenientes. Mas a ordem tem um papel, define muito bem quem é o supervisor e quem é o supervisado. Para dar resposta a estas responsabilidades, portanto, àquele que é a sua responsabilidade, o enfermeiro supervisor deverá ter formação específica e, efetivamente, é fundamental esta formação. A formação ao nível dos conhecimentos, ao nível das atitudes e ao nível das habilidades. De acordo com Cutcliffe et al., que fez um estudo de revisão a propósito das características do supervisor,
identifica exatamente estes aspectos. Ao nível dos conhecimentos, fundamentos da educação, formação de adultos, estratégias educativas, dinâmicas do grupo, processos de avaliação, comunicação, entre outros. Mais à frente falarei ainda de um outro aspecto relativo à comunicação. Nas atitudes, espera-se que o supervisor clínico seja compassivo, seja empático, assertivo, seja sensível à diferença, seja flexível, entre outras atitudes. Eu diria verdadeiro, que é extremamente importante, respeitador do outro e da sua diferença. Lá está, sensibilidade à diferença. Relativamente às habilidades, algumas daquelas que foram encontradas, são apenas algumas, iniciar e manter uma relação de confiança, planear o processo supervisivo, promover e estimular a reflexão, promover um ambiente seguro, criar situações de aprendizagem significativas, dar feedback construtivo, negociação, entre outros. Criar situações de aprendizagem significativas. Cada vez mais se fala da aprendizagem pela experiência, portanto, a teoria de Dewey, de repente, portanto, mais à frente poderei eventualmente falar, mas a teoria da aprendizagem experiencial, que neste momento é um autor bem conhecido, mas que realmente me está a escapar. Peço desculpa por tal hora, por adiantada hora. Efetivamente, a aprendizagem experiencial só é significativa quando efetivamente é interiorizada, quando é pensada, quando é refletida. E, portanto, trata-se de o supervisor tem que ser capaz de encontrar e de criar estas situações de aprendizagem de modo a que sejam interiorizadas, que sejam significativas para o supervisado. Quais são as atividades no domínio da supervisão, que são as tais conhecimentos que advêm dos fundamentos da educação, das estratégias educativas, das dinâmicas do grupo, que o supervisor deverá desenvolver. Ensinar, instruir, treinar, aconselhar, avaliar, apoiar, suportar, planear. Portanto, são algumas das atividades do domínio da supervisão que os diferentes autores identificam. E, portanto, aqui há concordância, não há qualquer discordância, para todos nós é relativamente evidente. Portanto, a profissionalidade, qual é a relação então, peço desculpa, a teoria da aprendizagem experiencial, agora de repente David Kolb, estava aqui de qualquer maneira também é um autor de referência e de alguma forma também sustenta a nossa perspectiva de aprendizagem. Portanto, a profissionalidade, como é que se liga este conceito de supervisão clínica enquanto estratégia para o desenvolvimento profissional? O que é isto da profissionalidade? Já há pouco dizia que a supervisão clínica também é fundamental para o desenvolvimento e para um aprofundamento da identidade profissional. Portanto, aqui a forma como eu me vejo enquanto profissional enfermeiro é fundamental e nós sabemos que se vai construir, é um processo constante, que se vai construindo e que se inicia com a formação inicial e que se vai desenvolvendo e consolidando ao longo do nosso exercício profissional. Portanto, a profissionalidade é entendida como um processo permanente de aprendizagem rumo à maturidade profissional. Eu, quando falo deste tema da maturidade profissional aos estudantes, eu costumo questionar o que é que entendem por maturidade profissional. Deixaria à vossa consideração pensarem sobre o que é isto de maturidade profissional. E se quiserem escrever para vós o que é que entendem por um profissional
maturo. Portanto, um profissional que fez um percurso, os níveis de desenvolvimento de profissional beira, mas nas vossas palavras, o que é isto de um profissional maturo? Hoje poderemos deixar para a discussão. Portanto, este processo de construção da nossa profissionalidade implica intencionalidade, apropriação das experiências vividas, implica reflexão e uma perspectiva holística da pessoa. Carvalho e tal, os autores do modelo de supervisão atrás referido, referem ainda o apoio do contexto. E, efetivamente, a supervisão clínica tem a ver também com todo o contexto onde ela acontece. E, tendo visto nós que a supervisão clínica é um processo que visa, efetivamente, a segurança, o crescimento do profissional, a qualidade dos cuidados que são prestados, sem dúvida que está estreitamente ligada aos percursos de desenvolvimento e de consolidação deste conceito de profissionalidade e de identidade profissional. Portanto, sem dúvida que é um motor, poderá ser um motor, um potenciador do desenvolvimento profissional, e eu também gosto de fazer referência que o desenvolvimento profissional faz a par e passo do desenvolvimento pessoal, da pessoa que eu sou, através do autoconhecimento, do modo como sou profissional. A pessoa do profissional, sem dúvida, está intimamente ligada a este conceito e este contexto de desenvolvimento profissional. Passando a outro ponto da minha apresentação. O que é que nos diz a evidência científica? Uma das críticas que é feita relativamente aos estudos sobre a supervisão clínica é que não existem ainda estudos que permitam afirmar, existe alguma discordância nos resultados obtidos, nem sempre os estudos reúnem as condições de credibilidade e fiabilidade que um estudo de investigação deve ter, alguma crítica em relação à natureza, às características dos estudos que são feitos. Eu procurei trazer aqui os mais recentes, não se conseguem ver muito bem portanto, os dados, eu fiz uma colagem exatamente desses 3 estudos. O primeiro foi desenvolvido em 2022, o segundo em 2021, estão nas referências bibliográficas, e o terceiro em 2017. Aqui, nesta revisão sistemática, procurei revisões sistemáticas, quais são os resultados que nos são trazidos. Portanto, diz-nos que a questão é quão efetiva é a supervisão clínica em enfermagem. Então, as principais conclusões, e isto no resumo, diz que a supervisão clínica é significativamente efetiva na prática da enfermagem. Há uma necessidade, aponta para uma necessidade no futuro de mais estudos experimentais, tendo em consideração o uso de metodologias mais apropriadas, porque foi uma das limitações encontradas exatamente para a realização desta revisão sistemática. Relativamente ao impacto dos resultados organizacionais, portanto, relacionados com a saúde, o impacto da supervisão clínica. Foi também um Mixed Method Study, uma Systematic Review, também uma revisão sistemática, em que identificaram-se 27 estudos quantitativos, 2 qualitativos e 3 Mixed Methods. Foram incluídos, portanto, no estudo. Os resultados desta análise demonstraram que a supervisão clínica efetiva está associada a uma diminuição do burnout, a uma maior retenção do staff
e uma supervisão efetiva estava associada com menor burnout e com uma maior satisfação com a profissão. Finalmente, neste estudo relacionado com os benefícios da supervisão, portanto, centrada na pessoa, que é um modelo essencialmente desenvolvido e preconizado pela ordem, portanto, entre duas pessoas, o supervisor e o supervisado, os resultados mostraram que os participantes experienciaram, não consigo ver aqui agora muito bem, conseguiram utilizar as suas competências de coping, foram reforçadas e desenvolveram, portanto, competências e foram capazes de encarar os desafios de forma mais construtiva, tiveram a oportunidade de fazer o seu crescimento. No entanto, recomendam que sejam feitos estudos no sentido de determinar os resultados relacionados com a segurança do paciente e com o desenvolvimento profissional, portanto, numa perspectiva mais alargada dos estudos. Como conclusões e alguns desafios. Portanto, em síntese, a supervisão clínica é fundamental para assegurar práticas consistentes, seguras e de alta qualidade. É uma estratégia que visa a melhoria da prática clínica, quer ao nível individual, quer ao nível das equipes, quer ao nível organizacional. É promotora do desenvolvimento pessoal e profissional. É promotora do bem-estar dos estudantes e profissionais. A prática da supervisão clínica deve integrar a cultura organizacional e a supervisão clínica, numa perspectiva meramente normativa e avaliativa, dificilmente é aceita pelos estudantes e profissionais. Portanto, a associação das três componentes, tal como defende Proctor, efetivamente é aceite numa perspectiva apenas normativa e avaliativa. Portanto, numa das suas componentes, muito dificilmente é aceite de acordo com os autores. Quanto aos desafios, alguns desafios, a necessidade de se investir na definição de indicadores que permitam avaliar o processo supervisivo, o impacto da supervisão no supervisado, nos serviços e nas organizações, também o próprio supervisor e o seu desempenho. Por outro lado, desenvolvam estudos que determinem os impactos da supervisão clínica nos intervenientes, nos serviços e nas organizações. Quando se fala dos intervenientes, quer no supervisado, quer no supervisor. Alguma da bibliografia utilizada e termino a minha apresentação, passando a palavra então depois à nossa moderadora. Muito obrigada, enfermeira Cristina, pela sua apresentação. E faço minhas as palavras de uma participante que lhe dá os parabéns pela excelência da sua apresentação. Tem agora a palavra a enfermeira Marta Ferreira, a enfermeira especialista em enfermagem comunitária na Unidade de Emergência em Saúde Pública do Cesarano. É membro do júri de competências acrescidas diferenciadas pela Ordem dos Enfermeiros e que nos irá falar hoje dos requisitos e atividades necessárias ao processo de submissão da candidatura a esta competência. Tem a palavra então a enfermeira Marta. Olá, boa noite a todos. Desde já agradeço o convite que a Ordem me fez para estar cá hoje, para falar deste assunto extremamente pertinente. Depois deste enquadramento que a professora Cristina fez, eu vou passar a fazer aqui uma abordagem muito mais prática. Desde já vou começar aqui por compartilhar aqui a minha tela.
Portanto, eu vou-vos falar aqui basicamente do regulamento de supervisão clínica, da competência acrescida. Este regulamento engloba a diferenciada e a avançada. No entanto, eu vou falar aqui mais da diferenciada, que também é aquela que me está afeta como membro do júri. Mas são semelhantes entre si. A única diferença tem a ver com as horas de supervisão a nível de especialidade e entre outras especificidades. O regulamento é o regulamento número 366 de 2018, em que sofreu uma alteração em 2020 e foi publicado a 31 de agosto. Eu vou-vos falar aqui dos critérios básicos, dos requisitos globais, dos critérios de dispensa, dos requisitos globais, de forma a também tentar perceber aqui, porque muitas vezes aquilo que está no regulamento e aquilo que nós vamos pesquisar no regulamento é um pouco difícil de perceber. Portanto, esta parte que eu vou-vos falar é a parte mais específica e a parte que realmente interessa para mais a parte para o processo de candidatura. Os requisitos globais são para a certificação de competência acrescida diferenciada e supervisão clínica, é que estejam inscritos na ordem com membros efetivos, pagamento de ter as quotas regularizadas, ser detentor de título profissional de enfermeiro atribuído pela ordem, com pelo menos 2 anos de serviço, ou ser detentor de título profissional de enfermeiro especialista, também atribuído pela ordem. A linha D é ser detentor de formação pós-graduada realizada em instituição de ensino superior com um mínimo de 30 SATS. Isto depois tem a ver com o que está relacionado no restante documento do regulamento, relativamente ao anexo 2, em que o programa formativo deverá integrar determinadas disciplinas, determinadas condições. Ou ser detentor de formação na área de supervisão clínica que seja conferente a grau académico. E a linha E, que vamos falar por último, que é referente aqui ao anexo 3, que o candidato deverá de ter experiência profissional na área de supervisão clínica no âmbito de processos formativos relativos à atribuição do título de enfermeiro de cuidados gerais e demonstrar atividade profissional de acordo com o anexo 3, que é o que eu estava a falar ainda agora. De seguinte, vamos passar aqui aos critérios de dispensa da linha D. Portanto, para aquelas, claro que nem toda a gente consegue, nem todos nós conseguimos ter uma formação pós-graduada ou ter acesso a uma formação pós-graduada em supervisão clínica. Portanto, foram criadas aqui um grupo de dispensas para a linha D, em que a experiência em supervisão clínica no âmbito da formação em enfermagem, esta formação em enfermagem na diferenciada é a nível do curso base, do curso geral. No caso da avançada, é a nível de especialidade. E há uma diferença aqui nas horas. Mas para a experiência em supervisão clínica, para a competência acrescida diferenciada, é de pelo menos 1000 horas à data de entrada em vigor do presente regulamento. Isto é, o candidato deverá ter pelo menos 1000 horas de supervisão clínica até 31 de agosto de 2020. Que sejam detentores do título especialista do ensino superior, de acordo com o decreto-lei. O ser detentor do título de especialista do ensino superior é diferente de ser detentor do título de especialista, de enfermeiro especialista atribuído pela ordem. Portanto, o facto de o detentor do título de especialista releva para efeitos da composição de um corpo docente de uma instituição de ensino superior e para a carreira de docente do ensino superior. Portanto, e não é um título atribuído por uma associação profissional ou atribuído pela ordem. Há por vezes aqui uma confusão aqui com estes dois termos e com estes dois
duas situações. A linha C, que sejam detentores de experiência profissional como docente do ensino superior de pelo menos 2 anos. Portanto, seja professor, coordenador convidado, seja professor adjunto, assistentes convidados, desde que sejam titulares de grau de mestre ou licenciados, que tenham um currículo adequado e neste caso, são docentes que ficam sob a orientação de um professor. Contabiliza-se, a linha é contabilizada pelo o regime e o número total de horas semanais efetuadas, de forma a poder ter aqui, tentar perceber as horas de supervisão clínica e ver mais ou menos, os documentos de regra geral estão por ano letivo, portanto fazemos essa contabilização por ano letivo. Uma coisa que eu esqueci-me de dizer relativamente aqui às 1000 horas. As 1000 horas, os documentos apresentados, os documentos que fazem o upload na plataforma, devem ter as horas de supervisão clínica. Caso não tenham, deverão pedir isso à entidade do ensino superior onde foi, de quem foi feita foi feita a supervisão clínica, para um documento com as horas discriminadas. Outra, isto foi uma das alterações do regulamento que houve, que foi a introdução aqui desta linha D, que para aquelas pessoas que têm aqueles cursos de curta duração em supervisão clínica, de forma também a valorizar aqui essa situação. Portanto, sejam detentores de formação habilitante para o exercício da supervisão clínica promovida por organismo competente ou entidade reconhecida pela Ordem, de pelo menos 30 horas e que cumulativamente também tenham pelo menos 500 horas de supervisão clínica até à data de publicação do regulamento, que é 31 de agosto de 2020. Portanto, para demonstrar a formação, não tem de ser especificamente em supervisão clínica ou supervisão de enfermagem. Esta formação não é a formação de formadores, portanto, como eu referi, tem de ser especificamente em supervisão clínica ou supervisão de enfermagem. A linha E, o anexo 3, é basicamente aqui a linha E. O anexo 3 nós temos, está dividido em duas partes, que é as atividades profissionais principais e as atividades profissionais complementares. As principais, o enfermeiro terá que comprovar este tipo de experiência, portanto, há enfermeiros sem experiência que têm de comprovar as 12 atividades complementares, enfermeiro com experiência profissional inferior a 365 horas, enfermeiro com especialista ou com experiência superior a 350, também contempla aqui o enfermeiro com o título de especialista do ensino superior, especialista sem experiência, especialista com experiência. Portanto, depois terá que fazer aqui, de certa forma, o comprovativo das atividades aqui referidas. De referir que estas imagens foram todas tiradas do site da Ordem, portanto, o que está aqui é o que está lá para fazer o processo de candidatura, que eu depois mais para a frente vou fazer a demonstração. Posto isto, vamos aqui comprovar aqui as atividades complementares, profissionais complementares. Temos 3 vertentes: a vertente da formação, a da investigação e a de grupos e de grupos de trabalho. Relativamente à formação, temos aqui várias. É assim, relativamente às atividades complementares profissionais, não precisa de ser uma de cada, ou 2 de cada, ou 3 de cada. Portanto, o que interessa é que seja comprovada as atividades profissionais complementares dentro daquele número contemplado em que o profissional, o enfermeiro candidato se enquadra. Portanto, temos aqui valorização da formação académica, mestrado ou doutoramento, caso o colega tenha. A formação nas áreas de ciência da educação, formação de adultos, é aqui que vai entrar a formação de formadores. Portanto, quem tiver formação de formadores pode colocar para comprovar aqui esta linha.
Experiência como formador na área de enfermagem, supervisão clínica superior a 70 horas, experiência na supervisão clínica ou de enfermeiro especialista para realizar a componente prática em contexto de, que isto parece-me cortado, em contexto real no âmbito da pós-graduação. Experiência na integração de novos enfermeiros, isto tem que ter pelo menos experiência de integração de um enfermeiro em serviço, responsável pela formação em serviço, membro do centro de formação, formador com idoneidade formativa nas áreas de ciência, superior ou igual a 35 horas, e experiência em supervisão clínica inferior a 350 horas por enfermeiro especialista no âmbito do ensino superior politécnico. Portanto, nas entidades de natureza pública, as declarações deverão ser assinadas pelo Conselho de Administração, Conselho Executivo, Direção de Enfermagem, ou por algum membro com poderes para. Também, nomeadamente, o enfermeiro-diretor ou o responsável, o vogal de enfermagem e também o responsável pelos recursos humanos e os serviços de recursos humanos. Devidamente com a instituição discriminada e o selo branco. No caso das estruturas residenciais para idosos, as IPSS, devem ser assinadas pelo diretor técnico ou pelo diretor da instituição, devidamente identificadas para o efeito e com o selo da instituição também. Isto depois tem a ver com aquela... Portanto, não pode ser qualquer uma pessoa a emitir e assinar este documento. O enfermeiro gestor não é aceite, portanto, tem de ser sempre uma entidade superior que comprove aqui este documento. Estes documentos. Relativamente aqui à vertente de investigação, coautor de artigos científicos em revistas indexadas, artigos científicos em revistas científicas, autor de livros na área, ou coautor de livros, capítulos de livros na área, titular de prémios de mérito ou menções honrosas, membro de comissão científica, comunicações orais, ter atenção que as comunicações orais para comprovar deverão ser igual ou superior a 2. Portanto, o candidato deverá ter efetuado pelo menos 2 comunicações orais, a mesma situação aqui relativamente aos postos científicos e orientação de trabalhos de investigação concluídos na área da ciência, na área de enfermagem, ciência de educação, e ser membro de júris de provas académicas. Relativamente aos documentos aqui a apresentar, os livros e capítulos de livros, deverá solicitar uma declaração à editora com a identificação do autor e do tema. Não são aceitos e-mails ou trocas de e-mails com a editora a dizer que vai publicar, que não vai publicar. As revistas científicas que são indexadas em bases de dados, portanto, que, de certa forma, para confirmar um pouco a qualidade do artigo. A título de curiosidade, as bases de artigos científicos, as bases de dados indexadas de artigos científicos, temos a Biblioteca do Conhecimento, por exemplo, a EBSCO, a Direct, a ProQuest, portanto, temos aqui a PubMed, temos aqui várias. Muitas vezes, para quem avalia o processo também, às vezes é um bocado pesquisa nesse sentido. Pronto, aqui esta parte já referi as postas e as comunicações orais. Ainda tem aqui uma parte pequenina, um restinho aqui da vertente de investigação, que é a moderação em atividades técnico-científicas, membro de comissão organizadora e membro de um centro ou unidade de investigação que seja superior ou igual a 1 ano. E por fim, temos aqui no anexo 3 a vertente de projetos e grupos de trabalho. Temos aqui coordenador de projetos para o desenvolvimento da profissão, disciplina, participante em projetos para o desenvolvimento da profissão, participação em grupos de trabalho, coordenador de equipa de enfermagem, isto é, em substituição do chefe, também pode comprovar aqui esta alínea, membro dos corpos sociais em associações profissionais de enfermeiros, sociedades científicas. Não é aceito o facto de ser somente sócio, tem de fazer parte dos corpos sociais.
E participação em atividades de educação para a saúde nos meios de comunicação social na área de enfermagem. Uma declaração a dizer que participa no programa X, no programa Y. E pronto, isto era a parte teórica da prática que eu tinha para vos apresentar. Eu vou compartilhar aqui. Mas eu primeiro vou ter que sair aqui desta e compartilhar aqui a parte do site da Ordem. Então, nós temos aqui o site da Ordem. Eu entrei aqui no meu balcão único para terem aqui uma noção de como é que se faz mais ou menos aqui. Vou simular aqui uma candidatura à competência acrescida diferenciada em supervisão clínica. Portanto, vamos aqui à certificação de competências, acrescida diferenciada, e na acrescida diferenciada temos já estas todas. O que eu esqueci-me de dizer também no princípio é que é mais ou menos para todas as outras competências, a estrutura principal é mais ou menos igual. Tem sempre um artigo em que tem os requisitos, que é preciso seguir esses requisitos. Vamos aqui à supervisão clínica, onde é que ela anda? Tem aqui, ok. Deixar aqui um bocadinho, senão eu não consigo ver tudo. Portanto, temos aqui a parte dos requisitos. Aqui podemos clicar aqui nos dados pessoais. Pronto, não interessa ver aqui os meus dados pessoais, mas só para verem que conseguem ver aqui se os vossos dados pessoais estão corretos, e se não estiverem corretos, sempre podem fazer aqui a alteração aqui na parte do utilizador na área pessoal. Ok? Nome, morada, local de trabalho, por exemplo. A nível dos requisitos, temos aqui o inserir, que nós colocamos aqui o inserir, e colocamos aqui para escolher o requisito, qual é o requisito por onde nós vamos escolher, por onde nós vamos entrar. Tem aqui a supervisão clínica de pelo menos 1000 horas, aqui a formação de 30 horas e que cumulativamente tenham as 500 horas e todos os outros requisitos que eu depois, entretanto, vos falei. Vamos. E aqui a hipótese de anexar aqui o documento. A formação académica terá a ver com a tal pós-graduação em supervisão clínica, pois podem colocar aqui... tem aqui várias associações, várias escolas, depois tem aqui o curso, tem aqui várias. Peço desculpa que isto às vezes foge aqui um bocadinho. E depois podem anexar aqui o documento. Formação profissional, formação pós-graduada aqui em supervisão clínica, formação aqui conferente ou não grau académico e formação pós-graduada em ensino superior com 30 SCTS. Vamos aqui. Vamos agora à atividade profissional. Aqui as atividades profissionais principais. As principais estão aqui em cima e as complementares estão aqui por baixo. As principais é como eu já vos tinha mostrado anteriormente. Tem aqui as enfermeiros sem experiência, enfermeiro com experiência, enfermeiro especialista com experiência, sem experiência, enfermeiro com título de especialista do ensino superior. Se quiserem ver todas, aparecem elas todas aqui. Assim. Okay? E as atividades complementares correspondentes. Depois adicionam aqui o documento, pode ser aqui o documento das horas, pode ser o documento a dizerem que são especialistas, pronto. Mas assim nesse sentido. Depois aqui temos aqui as atividades profissionais complementares que aparecem desta forma. Clicamos aqui no mais, clicar aqui em inserir e depois vão inserir aqui os documentos. Selecionam aqui qual é a linha que têm para comprovar e depois anexam aqui o documento. Isto é um processo que têm que fazer para cada linha, têm que voltar a fazer também. Depois, a área de investigação é da mesma forma, clicar aqui em inserir e aparece aqui
a parte de investigação que eu vos falei também aparece aqui em grande, se quiserem ver todas, e tem aqui o resto. Depois, temos aqui os de grupos e projetos e grupos de trabalho também aqui, que também o procedimento é sempre o mesmo. Nestas alíneas é clicar a linha que querem comprovar e adicionar o anexo. Se tiverem, por exemplo, outros documentos que queiram colocar, ou se o candidato tiver mais algum documento ou comprovativo de alguma coisa que não conseguiram colocar nos anteriores, podem colocar aqui na parte dos documentos. Aqui adicionam o cartão de cidadão e adicionam aqui, depois também podem adicionar aqui outro tipo de documento, colocar aqui a descrição e isto às vezes não é muito intuitivo, mas penso que esta demonstração depois também ajuda a perceber um bocadinho como é que vão introduzir, onde é que vão introduzir e o que é que vai ser introduzido aqui na plataforma. Depois tem aqui esta parte que depois tem a declaração para os devidos efeitos, que tudo o que é colocado aqui online na plataforma tem um prazo de 30 dias úteis para fazer prova na secção regional. Isto é, todos os documentos que colocaram aqui têm que ir à secção regional para mostrar que realmente têm os documentos, e os documentos são vossos, para depois ser formalizado aqui o processo de competência acrescida diferenciada ou competência acrescida avançada, consoante aquilo que quiserem, que vocês tenham em mente e quiserem ter no vosso currículo. E pronto, era basicamente isto que eu tinha para vos mostrar. Isto é uma parte mais rápida, mais prática. Espero que eu tenha conseguido clarificar aqui algumas dúvidas. Termino a minha apresentação agradecendo novamente aqui o convite aqui à secção regional por esta oportunidade também de mostrar um bocadinho o trabalho que é feito, também para perceber também o trabalho que é feito de fundo pelos colegas aqui a avaliar aqui os processos. E já vou aqui fechar aqui. E pronto. Muito obrigada, enfermeira Marta, pela clareza da sua exposição e da parte prática da submissão da candidatura à competência de supervisão clínica. Passamos então agora à análise das perguntas colocadas pelos nossos participantes e tenho a dizer às nossas duas palestrantes que foram muitas e que os mesmos aceitaram o desafio, por exemplo, numa primeira etapa lançado pela enfermeira Cristina e também agora muitas perguntas que irei colocar por ordem de chegada aqui no bate-papo à enfermeira Marta Ferreira. Portanto, eu vou lançar uma primeira pergunta à enfermeira Cristina, que nos foi colocada sobre o que pensa sobre o hiato que agora existe na supervisão clínica, na área de gestão, agora que a categoria de enfermeiro supervisor deixou de existir na carreira especial de enfermagem. Esta responsabilidade acha que recai no enfermeiro gestor ou no colega conhecido como perito numa determinada área da prática clínica? Ora, muito bem, obrigada pela questão. Não tinha pensado anteriormente sobre ela, mas eu, enquanto profissional no exercício da prática, tive a oportunidade, ao tempo, a carreira contemplava exatamente a figura do enfermeiro supervisor. E, sem analisar o conteúdo funcional, porque disto não me recordo exatamente, mas a minha experiência e depois, posteriormente, durante o acompanhamento dos estudantes em práticas clínicas,
A figura do enfermeiro supervisor tinha também o caráter avaliativo, sem dúvida, mas era um elemento agregador. Eu compreendia nessa posição um elemento agregador lá está, entre os enfermeiros gestores, portanto, os enfermeiros-chefes, ao tempo, e o enfermeiro diretor. Ficavam ali num nível intermédio de gestão, estratégia e operacional. Conheciam muito bem os contextos. Conhecendo bem os contextos, eram pessoas que efetivamente tinham uma intervenção na resolução quase que imediata dos problemas que surgiam nos diferentes serviços. Eram elementos agregadores em relação à própria profissão. Tinham aquele lado mais, eu diria, com uma intervenção por vezes, caráter mais normativo, mais avaliativo, mas a minha experiência pessoal é que simultaneamente eles tinham essa exigência, era um papel, no meu entender, tinha um papel importante. E esse papel importante, no sentido da garantia, lá está, do cumprimento das normas, dos estándares. E na altura, reparem, não se falava, quando eu comecei a exercer a minha prática profissional em 84, portanto já há muitos anos, não se falava de a qualidade, este conceito de qualidade surge posteriormente, a necessidade de haver padrões de qualidade, de standards, de referências para a nossa prática surge posteriormente. Então, o supervisor era, de alguma forma, a pessoa que zelava para o cumprimento de um cuidado adequado, do melhor cuidado. Portanto, houve uma evolução muito grande posteriormente, e eu tive o privilégio, na década de 80, de viver um boom da profissão de enfermagem. O enfermeiro supervisor tinha efetivamente um papel importante. Dizer que agora, e a questão foi portanto, esse papel recai agora no enfermeiro gestor ou no perito. Eventualmente, na figura do papel gestor. Eventualmente, na figura do papel gestor. É ele o garante, terá que ser ele o garante, primeiro e último, eu diria, da qualidade, do cumprimento da boa prática, porque falta efetivamente essa figura do enfermeiro supervisor. No entanto, também nós temos hoje em dia, nós temos essas referências, nós temos os padrões de qualidade, nós temos os procedimentos normalizados, há um conjunto de referenciais que os enfermeiros podem utilizar como guia para as suas boas práticas e o garante, na minha perspectiva, neste momento, sem dúvida, deverá ser o enfermeiro gestor e, eventualmente, os enfermeiros supervisores clínicos também, e cada enfermeiro, porque cada enfermeiro também tem a responsabilidade de desenvolver a melhor prática, o melhor cuidado. Eu estive há bem pouco tempo num hospital em que, fora, portanto, num país nórdico, e a figura do supervisor clínico está muito consolidada. E foi muito interessante perceber qual era exatamente o papel do supervisor clínico, quer em relação aos estudantes, quer em relação aos enfermeiros, aos profissionais. E, de alguma forma, é este que eu aqui enunciei quando fiz a minha apresentação.
e não o supervisor. Portanto, é um supervisor que garante o acompanhamento, a integração, os processos de desenvolvimento dos diferentes profissionais, e ele só faz isso, portanto, ele só faz isso, está na prática, com a responsabilidade de supervisão clínica. Portanto, ele é supervisor clínico. Tem formação específica, responde perante a sua organização, e agrega, portanto, os enfermeiros, dá apoio e acompanha esses processos de supervisão em diferentes serviços. Não sei se respondi à questão, mas gostava realmente de realçar este aspecto de que nós, talvez hoje em dia, o facto de termos, lá está, todos os referenciais que têm sido construídos para uma prática segura, para uma prática de qualidade, trouxeram-nos esses instrumentos que o enfermeiro gestor deve também ele conhecer muito bem, e assim como o enfermeiro supervisor. Se o enfermeiro supervisor clínico quiser efetivamente desenvolver uma prática e promover uma prática de qualidade, uma prática segura, de acompanhamento, acompanhando os seus estudantes ou os enfermeiros da prática. Não sei se respondi. Obrigada, enfermeira Cristina, pela sua resposta de uma forma abrangente, com a sua experiência também desde o início da sua carreira, da sua vivência e também da experiência que teve agora até de países nórdicos, em que poderemos ver essa adaptação ao nosso contexto, quem sabe. Tenho agora também aqui outra pergunta que foi colocada pela enfermeira Cristina e a enfermeira Marta, que me desculpe, mas eu penso que isto se vai no segmento das vossas apresentações, embora seja de âmbito geral aqui no bate-papo o reconhecimento da excelência das vossas apresentações e a clareza também. Neste sentido, lanço mais uma pergunta à enfermeira Cristina, que nos foi aqui colocada, que se a função restaurativa de Proctor trabalha as soft skills do supervisado ou se é mais abrangente. Skills, que são as competências técnicas, não é? E temos as soft skills, que incluem a inteligência emocional, lidar com imprevistos, a criatividade, a própria gestão do tempo, a capacidade de trabalhar em equipa, sei lá, entre outras. Ora, parece-me que estas soft skills, de alguma forma, não são exclusivas nem da função restaurativa, nem de nenhuma das funções ou das componentes do modelo que eu aqui explorei mais profundamente, que foi o modelo de Proctor. Estas competências são trabalhadas se o desenvolvimento, como eu há pouco dizia, as próprias teóricas de enfermagem diziam que efetivamente o objetivo era desenvolver estratégias promotoras do desenvolvimento profissional e da inteligência emocional. Portanto, a supervisão clínica visa, independentemente do modelo, também o desenvolvimento simultâneo dessas competências, dessas soft skills. Portanto, o enfermeiro tem que ser capaz, o estudante tem que ser capaz de trabalhar em equipa, é uma componente da nossa prática, do nosso exercício, não é? Nós precisamos trabalhar em equipa, não só a equipa de enfermagem, mas a equipa multidisciplinar, é extremamente importante. A gestão do tempo, a gestão dos imprevistos, lidar com os imprevistos, lidar com os conflitos, lidar com o stress. Portanto, são tudo competências a desenvolver, independentemente da componente. Portanto, são transversais a todo o processo de supervisão clínica. Portanto, deve ser uma preocupação do supervisor
também o desenvolvimento destas competências. Obrigada, enfermeira Cristina, pelo esclarecimento da dúvida colocada aqui pelo nosso colega. Relativamente ao repto que a enfermeira Cristina lançou mais uma vez sobre o que é que os colegas achavam e entendiam como um profissional maturo, tenho a partilhar que foram várias as respostas, entre elas a mais votada, por assim dizer, é aquele profissional, o perito, de acordo com a teoria da Patrícia Benner, mas também tivemos aqui algumas respostas, algumas que passo a partilhar convosco. Portanto, é aquele que detém na sua caixa de ferramentas o autoconhecimento, a experiência profissional, a tomada de decisão segura e a preocupação em investir na sua formação e desenvolvimento. Refere-se, por outro lado, outro colega que diz a capacidade de refletir na prática e para a prática. É ter humanitude, é ter capacidade de mudar condutas baseadas na evidência científica e centrada no utente. Portanto, temos aqui diferentes olhares também nesta perspectiva e ainda aquele que tem a capacidade de refletir sobre a sua prática, que desenvolve uma análise crítica e reflexiva sobre a mesma, aquele que consegue transferir o conhecimento para a prática nos diferentes contextos, que tem a noção dos fatores que o influenciam, o seu desempenho e que é capaz de gerir a prática, as emoções, que tem um elevado nível de autoconhecimento. Estas foram algumas das respostas que a enfermeira Cristina obteve. Penso que passam no seu teste, na sua avaliação enquanto professora, não é? E que, pronto, foram partilhadas por alguns colegas. Posso só, de uma forma muito simples, eu afirmo que o profissional maturo é aquele que é capaz de tomar uma decisão, não é? Fundamentada nos portanto, nos fundamentos científicos, nos valores, nos referenciais da sua profissão, e que é capaz de argumentar, portanto, de princípios éticos, princípios legais, portanto, e que é capaz de a fundamentar e de a defender com base exatamente nestes valores e nestes princípios. Portanto, é um profissional maturo. Independentemente do exemplo da prescrição médica, por exemplo, de um fármaco, em que eu decido que o doente não reúne as condições para eu administrar aquele fármaco. E por mais que a prescrição efetivamente é da competência do médico, mas a responsabilidade de administrar é minha. E, portanto, essa decisão é minha. E, portanto, eu não administro e eu, com base no conhecimento científico, eu defendo essa decisão até ao fim. Portanto, isto revela maturidade, revela conhecimento, portanto, requer conhecimento, lá está, autoconhecimento, determinação, consistência, e, portanto, é um caminho que se faz. Eu não esperaria de um jovem recém-formado, por exemplo, uma atitude ou um comportamento destes sem ser devidamente apoiado. Agora, de um profissional maduro, eu não poderia esperar outra coisa. Portanto, é aquele que toma uma decisão devidamente fundamentada nos princípios, valores da própria profissão e que é capaz de a justificar e de a defender perante qualquer outro profissional, tribunal, seja que instância for. Muito obrigada, enfermeira Cristina. Tenho agora muitas questões de teor prático que irei direcioná-las à enfermeira Marta e começam duas das perguntas colocadas pelos nossos colegas que têm a ver com a certificação dos documentos, em que gostariam de saber se a validação da documentação
se a assinatura do vogal de enfermagem do Conselho Clínico de Saúde, diretor de enfermagem com selo branco da instituição, é reconhecida como válida ou deverá ser obrigatoriamente o dirigente máximo, o diretor executivo. Relativamente à assinatura pelo vogal, desde que tenha poderes ou que seja a pessoa que vai substituir o enfermeiro diretor quando este não pode assinar, é aceite, sim, sem problema nenhum. Até um colega questiona se essa assinatura também é válida para os concursos que estão a decorrer de enfermeiro especialista e enfermeiro gestor. É uma pergunta que já diverge um pouco, mas... É uma pergunta que já me transcende um pouco. Eu falo mais aqui a nível da competência acrescida, porque é efetivamente aquilo que é aceito para comprovar. Relativamente ao curso de enfermeiro especialista e enfermeiro gestor que estão a decorrer, eu não sei dizer porque não faz parte da minha área. Muito bem. Outro colega coloca a questão se, ao adicionar os anexos, se em cada linha é permitido adicionar mais do que um anexo. Relativamente, não é. Eu penso que não é permitido adicionar vários anexos. O que terá que fazer, se quiser adicionar vários documentos, é colocá-los todos num PDF único e fazer a submissão do documento único. Caso contrário, se tiver essa dificuldade, tem sempre a opção daquele separador dos documentos, que pode adicionar, se, por exemplo, reparou que faltou algum documento, ou por algum motivo não conseguir juntar os documentos todos, pode sempre adicionar naquele separador dos documentos. Exatamente, isso é uma das estratégias que nós utilizamos na submissão de vários documentos para uma linha. E realmente o mais prático que a enfermeira Marta referiu é fazer num único documento um scanner de todos aqueles que irá ser necessário introduzir nessa linha, que é uma das estratégias. Outra pergunta que os colegas estamos aqui a colocar, e a enfermeira Marta irá responder, que se para conseguir a competência é necessário reunir todos os requisitos. Para reunir, para a competência, é necessário ter os requisitos globais, que é aqueles os critérios gerais, que é ser. Ai, agora falhou-me, peço desculpa. Isto já é muita coisa e isto às vezes falha-me aqui um bocadinho. A primeira parte, portanto, estar inscrito na ordem, ter as cotas regularizadas, ser enfermeiro com experiência de pelo menos 2 anos ou enfermeiro especialista. A linha D. A linha D, aquilo que eu falei, foi que a linha D tem as dispensas. Por exemplo, se não tem formação pós-graduada com 30 CTS em supervisão clínica, tem a dispensa da linha D, que será a experiência das melhoras, se for enfermeiro com título de especialista do ensino superior, se tiver formação em supervisão clínica de 30 horas, terá de comprovar as 500 horas em supervisão clínica, pronto, aqueles outros estudos, requisitos, dispensas, sim, mas tem de comprovar cada um deles. Relativamente às atividades profissionais, o que pode estar aqui a fazer confusão, as atividades profissionais principais têm de fazer prova de uma dessas, portanto, ou enfermeiro com experiência, ou enfermeiro sem experiência, enfermeiro especialista com experiência ou sem experiência. E no caso das atividades profissionais complementares, dentro das atividades principais, tem de comprovar duas atividades complementares, 3, 4, 12 atividades complementares, dependendo onde o candidato se enquadra.
aí terá que comprovar pelo menos essas alíneas. Penso que, não sei se foi muito clara. Vai de acordo com o exemplo prático que apresentou da candidatura do processo que é possível encontrar-nos na plataforma. Outra pergunta que foi lançada prende-se com os mestrados ou os doutoramentos, que se podem ser de enfermagem ou noutras áreas, ou têm que versar forçosamente o tema da supervisão. É assim, para comprovar a linha A das atividades complementares, das atividades profissionais complementares, pode ser, por exemplo, nos requisitos globais tem de ser necessariamente a nível de supervisão clínica. Nas atividades complementares, nas atividades profissionais complementares, pode ser um mestrado em gestão que tenha, até pode ser, por exemplo, uma especialidade. Hoje em dia vem com mestrado integrado. Portanto, o mestrado que fez, por exemplo, em médico-cirúrgica, em comunitária, em enfermagem comunitária, o mestrado que fez em reabilitação, pode usar para comprovar essa linha, não tem necessariamente de ser em supervisão clínica. Obrigada, enfermeira Marta, mais uma vez. Há aqui outro colega que nos coloca uma questão relativamente às 1000 horas de supervisão clínica, no caso da competência avançada. Consideram-se todos os estágios na especialidade? Em relação à avançada, tem que comprovar pelo menos 500 horas de supervisão em especialidade. As outras podem ser em de curso base. E agora, no seguimento, vem outro colega que diz, no caso do enfermeiro que não tenha formação em supervisão clínica, mas tem 1000 horas de acompanhamento de supervisão clínica, necessita ou não de colocar no separador formação académica alguma informação ou pode ser deixada em branco? Não, pode ser deixado em branco, não é relevante. Desde que tenha o requisito, não tem problema nenhum, não tem necessidade de colocar lá a formação académica. Há aqui também, enfermeira Marta, um colega que diz que caso não tenha competência acrescida em supervisão clínica, nunca poderá em nenhuma altura propor que seja criada esta área no ACES como uma prioridade, em detrimento do foco nos indicadores de contratualização, como se podem ser atingidos? Isso também já é uma questão que me transcende. É assim, relativamente à supervisão clínica, nós sabemos que é uma forma também do próprio ACES, do próprio serviço, relativamente à idoneidade formativa. Mas essa questão eu também não sei responder porque não é uma área que me diga respeito. Há algo a refletir, com certeza, Sim. uma vez que a qualidade dos cuidados está aqui também muito presente com a certificação destas competências e o reconhecimento das competências nos profissionais. Também outro colega, a enfermeira Rita, pergunta se um enfermeiro sem pós-graduação em supervisão clínica ou sem especialidade consegue solicitar a competência acrescida, diferenciada ou avançada, ou só consegue a diferenciada? É assim, a competência avançada em supervisão clínica tem a linha, se não me engano, deixa-me só ver aqui a linha C, que diz que tem mesmo de ser detentor do título de enfermeiro especialista. Portanto, caso não tenha especialidade, pode fazer a candidatura para a competência acrescida diferenciada em supervisão clínica. A avançada está contemplada que terá que ter mesmo o título de especialista.
Depois há aqui uma questão que eu vou lançar às nossas duas convidadas, que é-nos colocada: em que situações o enfermeiro no exercício clínico deve ser supervisado pelo supervisor clínico, além da integração e estágio da especialidade? Penso que a enfermeira Cristina aqui poderá dar Sim. uma ajuda nesta resposta. Por exemplo, quando numa mudança de serviço, imaginem uma transferência de serviço em que o enfermeiro não conhece o contexto onde vai desenvolver a sua prática, provavelmente necessitará também de um processo de acompanhamento que antes já se chamou integração, pronto, com tudo o que a variabilidade que isso implica. Porém, se efetivamente nós queremos garantir uma aculturação, eu diria, ao contexto de prática, onde vai exercer a sua prática, sem dúvida que a supervisão clínica pode ser uma estratégia a utilizar nesse processo de transferência de um colega. Outros, portanto, por exemplo, enfermeiros que vêm reconhecidas, são enfermeiros estrangeiros, por exemplo, e que vêm reconhecidas as suas competências no país, quando chegam ao serviço, independentemente de terem uma experiência profissional no seu país de origem ou no outro país, provavelmente fará sentido também que esses enfermeiros possam desenvolver, ou, portanto, integrar, melhor dizendo, um processo de supervisão, portanto, terem um processo de acompanhamento no contexto de uma supervisão clínica. Os estudantes em todos os patamares, os estudantes em todos os patamares da sua formação, não sei se há algum caso particular que o colega se estivesse a referir, neste momento, não sei se a enfermeira Marta poderá. Obrigada, enfermeira Cristina. Também aqui para uma outra pergunta para a enfermeira Marta, prende-se com a questão das 1000 horas de supervisão clínica que os enfermeiros deverão ter, que é quem não tenha, no caso de não ter a formação pós-graduada em supervisão clínica, pode submeter uma candidatura? Pode, desde que tenha as melhoras em supervisão clínica até 31 de agosto de 2020. E se é possível também, da sua experiência, dizer se esta competência tem sido muito reconhecida já pela Ordem, se há muitos enfermeiros que já têm esta competência? A última vez que eu vi os números a nível da supervisão clínica, e até é de consulta pública, portanto, quem quiser aceder ao site, no site da Ordem, existem estes números, já íamos pelos 600, 700 enfermeiros com esta competência a nível nacional. A nível regional eu não consigo dizer porque não tenho necessariamente esses números. Mas é de consulta pública no site da Ordem. Muitas perguntas também que foram-nos colocadas aqui no bate-papo prendem-se com a questão do selo branco de ser obrigatório nos certificados, ou se também naqueles certificados que são enviados por meio digital, se são aceitos, nomeadamente a assinatura digital, e se são reconhecidos de forma fidedigna no processo de submissão da candidatura. Sim, a assinatura digital é reconhecida, desde que esteja a identificação de quem assina, o nome e o cargo. Isso sem qualquer dúvida. Em relação ao selo branco, não necessariamente o selo branco, tem de ser o selo da instituição,
tem que estar assinado pela pessoa, pela entidade competente com o selo da instituição, tem que estar identificado. Bem como também no layout tem que estar o nome tem que ser uma folha, um documento, uma declaração com com a instituição, o nome da instituição. Obrigada pelo seu esclarecimento também a estas perguntas. Outro colega questiona se as 30 horas de formação são de apenas num curso único ou se podem ser um somatório de várias formações para totalizar o número de 30. Estamos a considerar um curso único. Outros colegas também, há aqui uma colega que nos fala que pediu as competências avançadas recentemente, mas que não se tinha apercebido da necessidade de apresentar os documentos originais na ordem e que tinha feito a gravação sem confirmar os mesmos. O que é que esta senhora enfermeira terá de fazer nesta situação? Pode ir à secção regional, é porque é assim, quando o enfermeiro não vai lá fazer o comprovativo dos documentos para a candidatura, regra geral fica um pouco em suspenso. Há sempre a forma de ir lá fazer a reativação da candidatura. Sim, desta forma não se perde Sim, todo o não se perde, processo. exatamente. Outras questões que, pronto, aqui mais uma questão que prende-se relativamente também à última que foi colocada, de não ter sido validado depois os documentos originais na sede. Outros colegas também questionam sobre a orientação de alunos em ensino clínico, se poderá ser considerada como supervisão clínica. Sim, a orientação de alunos em ensino clínico é considerada supervisão clínica, até porque ao longo do curso de base nós temos vários ensinos clínicos e há sempre um enfermeiro tutor, um enfermeiro que está lá com o estudante, que está lá a fazer a supervisão, portanto, essas horas contabilizam. Claro que terá que fazer como. Aliás, ultimamente as escolas empiricamente já enviam as horas do tutorado, já enviam o documento com as horas no final do estágio, um bocadinho muito no final do ensino clínico. Portanto, ou é uma questão de solicitar, ou a escola já empiricamente. Tanto a minha experiência também como a minha experiência nesse sentido em supervisão clínica é que dias depois, semanas depois do estágio, acaba-se por receber a declaração de orientação de alunos, de tutorado de alunos. Outro colega questiona se o ser integrador de serviço para novos colegas tem contagem para a supervisão clínica. Agora, Marta. O ser integrador de colegas contabiliza para a linha D da atividade complementar, da atividade profissional complementar. Portanto, essa vertente da supervisão clínica está contemplada nas atividades principais profissionais complementares, na linha D. Relativamente, enfermeira Marta, à linha C, há um colega que questiona se não basta ter a especialidade para a candidatura à competência acrescida avançada. Para a competência acrescida avançada, tem que ter a especialidade. Mas não basta, tem que ter os outros, tem que ter todos os outros requisitos, tem de comprovar os requisitos globais e as dispensas à própria a linha D. Muito bem. Há aqui um colega que questiona se é possível pedir a certificação diferenciada e avançada conjuntamente, se tiver competências para ambas,
ou a competência avançada anula a diferenciada quando solicitada? É assim, nunca me surgiu aqui esta situação, mas se tem os requisitos para uma avançada, que é superior a uma diferenciada, de certa forma, é melhor ir para uma avançada do que estar a concorrer para uma diferenciada, porque a nível, quer dizer, a nível de peso, claro que a avançada vai ter mais peso que uma diferenciada. Portanto, se tem os requisitos para ter a superior, entre aspas, portanto, penso que tem que fazer a avançada, não faz as duas. Aqui outro colega coloca-nos a seguinte questão: quem é enfermeiro especialista com mais de 1000 horas de supervisão em alunos da licenciatura ao longo de 23 anos da sua carreira e cerca de 900 horas em supervisão de alunos de especialidade. Mas após a entrada em vigor do decreto, qual o tipo de competência acrescida que deve? Se a colega tem 1000 horas em supervisão de alunos de licenciatura até 31 de agosto de 2020, poderá pedir a diferenciada. Se as 900 horas de especialidade é após a entrada em vigor não é aceito, não vai ser aceito. Portanto, tem de ser sempre até a entrada em vigor do decreto, do regulamento, que neste caso é até 31 de agosto de 2020, independentemente de ser as melhoras em licenciatura no curso de base ou ser as 500 horas de orientação de especialidade. Mas aqui neste caso em particular, qual o tipo de competência que este enfermeiro deveria pedir? É preciso ver se estas melhoras em supervisão de alunos da licenciatura são até à data de final do regulamento, 31 de agosto de 2020. Ela dizendo aqui ao longo de 23 anos, à partida será diferenciada, sendo que se a especialidade é após, não pode, a avançada não será aceita. Muito bem. Há aqui alguns colegas que questionam mais do que um a questão da especialidade. Se há especialidade em enfermagem, penso que aqui esta confusão, como a enfermeira Marta na sua apresentação falou do título de enfermeira especialista, que é para o ensino superior, e a especialidade. E se tem que ser alguma especialidade específica? Primeiro, qualquer um enfermeiro que tenha uma especialidade pode concorrer à supervisão clínica, seja de reabilitação, seja médico-cirúrgica, seja comunitária, saúde mental, saúde infantil. Portanto, qualquer um colega com uma especialidade pode concorrer, até mesmo um enfermeiro sem especialidade pode concorrer à acrescida diferenciada. Depois, a diferenciação entre, isto tem a ver com a linha C tem a ver com a linha C, que é a dispensa da linha D dos requisitos globais, que o enfermeiro com título de especialista do ensino superior não é igual ao enfermeiro com o título de especialista atribuído pela ordem. O enfermeiro com o título de especialista do ensino superior é para integrar um corpo docente, mais virado para o ensino, para a docência, para o ensino superior. No caso do título do enfermeiro especialista, atribuído pela ordem, é pronto, para a prática e mais nesse sentido. Eu penso que a confusão é mais nesse sentido, porque o título de especialista do ensino superior tem um decreto de lei próprio e tem um regulamento próprio, da mesma forma que o título de especialista atribuído pela ordem também tem um regulamento próprio. São duas coisas diferentes. É preciso perceber aqui que são duas coisas diferentes.
um é direcionado para o ensino superior, para um corpo, como eu já referi, para integrar um corpo docente, e o outro é mais direcionado aqui para a prática. Penso que foi esclarecedora a enfermeira Marta. De uma forma geral, e isto a ambas as palestrantes que estiveram aqui ao longo destas 2 horas deste webinar, a maioria dos enfermeiros agradece a vossa participação, as vossas exposições, a clarificação de ideias. Também sugerem alguns colegas que o processo de supervisão também não se pode cingir ao local da prática clínica, que se deve promover uma articulação entre todos, os enfermeiros da prática, os docentes de enfermagem em todo este processo. E também porque, como disse a enfermeira Cristina, isto é um reconhecimento teórico-científico e ético. E esta questão da humanitude, da sensibilidade que também é imposta nesta competência, também deve-se fazer desta partilha conjunta entre todos os intervenientes, quer no ensino pré-graduado, quer no âmbito da especialidade, no pós-graduado, quer com os elementos os enfermeiros da prática, os docentes de enfermagem, e só assim é que realmente se fará e se dará o melhor contributo para todos e para o principal alvo da nossa atenção, que é o utente, o cidadão, alvo dos nossos cuidados. Chegamos assim ao limite de tempo e antes por dar finalizado este webinar, agradeço uma vez mais a intervenção dos colegas que dinamizaram também com as suas perguntas este webinar e às nossas oradoras, bem como à comissão organizadora do mesmo. Esperamos que tenham ficado esclarecidos de todos os requisitos do processo de submissão da candidatura a esta competência, neste caso da competência de supervisão clínica, e no reconhecimento que esta tem para a importância da acreditação da idoneidade formativa dos contextos da prática clínica e que adiram ao reconhecimento formal das suas competências. A enfermeira Marta apresentou já um número de colegas que já têm requisitado e que têm esta competência, mas é verdade é que muitos mais têm esta competência pela sua valorização dos seus anos de experiência, dos anos de trabalho, e que falta este reconhecimento formal, porque sem dúvida têm todo o mérito em pedir esta certificação. Desejo sim a todos uma boa noite e agradeço a participação de todos nesta sessão. Muito obrigada.